nome da Associação Técnica da Indústria de Mandioca, Agrícola Horizonte, Cevale, Cassava, Fino Alimentos de Toledo, Indemil de Guaíra, GT Foods Loures de Mundo Novo, Linaviraí Copasul e Amitec de Goierê. Então, em nome dessas empresas que são associadas da Atimob, a gente quer agradecer muito a vocês, produtores de mandioca, colhedores, que atenderam nosso convite para virmos aqui e conversarmos um pouco sobre um assunto que é sensível, que a gente sabe que não é um assunto fácil, às vezes a gente se depara com algumas situações que é mais fácil a gente se precaver do que depois resolver, né? Eu quero deixar a palavra aqui para o nosso presidente, o Ricardo da Cevale, que vai dar as boas-vindas aí para vocês, que é o nosso presidente atual da Atimob. Pessoal, bom dia a todos. Tá? Meu nome é Ricardo Sindraux, eu sou do Departamento Técnico de Amidos da Cevale, certo? E, primeiramente, agradecer a presença de todos. Como o Sigmar falou, acho que é um assunto de extrema importância, tá? Tanto para vocês, produtores, né, e para nós, indústrias daí, certo? Então, gostaria de desejar a vocês que aproveitassem bem essa palestra, tá? Até porque os profissionais que foram selecionados aí realmente entendem do assunto, certo? Eu acho que depois, né, Sigmar, vai ter um tempo para algumas perguntas aí, né, de vocês. Como é um assunto aí bem delicado, o pessoal tem muita dúvida nessa questão regularização do trabalho aí na cultura da mandioca. A gente fala cultura da mandioca, pessoal, mas não é só mandioca, tá? Isso envolve todas as culturas daí, beleza? Mas, sem mais delongas aí, acho que nosso tempo também não é muito, né, Sigmar? E aí, só gostaria que vocês realmente prestassem bem atenção no que os palestrantes irão passar para vocês, tá? É um bom seminário aí a todos. Obrigado, Ricardo. Agradecer também aí a presença da Cassava, né, que está aqui o Ronaldo, o pessoal que está aí presente, Cevale, né, dos associados que eu tenho visto aqui são vocês, e também de forma especial aos palestrantes, ao Lucídio, ao Dr. Itamar, Dr. Paulo, que a gente teve uma conversa muito agradável ontem. O Dr. Paulo que tem uma vivência espetacular nessa questão da imigração no Brasil, né? E a gente conversando com ele, fui saber que ele é filho de agricultor. Então, às vezes, a pessoa vem palestrar, né? Vem com um cargo muito bom junto ao Ministério da Justiça, né? Mas que é filho de agricultor, é filho de Runhas, no Paraguai, é paraguaio, né? Veio do Brasil para o Paraguai, né? Filho de agricultor, e que traçou seu caminho aí, hoje está muito bem posicionado e tem tido um trabalho excelente. A Edna, cadê a nossa Edna? A Edna aí, que também aceitou o nosso desafio, né, Edna, que a gente conheceu numa reunião que teve agora há pouco, a Edna, e ela tem um trabalho espetacular, eu fiquei encantado com o teu trabalho, né? Então, acho que poucas pessoas conhecem esse trabalho, e a gente aproveitou até a dona Marlise, que me indicou para vir naquele evento, eu agradeço muito, né, que foi muito válido, né, a gente ter vindo aqui e ter conhecido esse trabalho. Pessoal, eu estava vendo aqui com os palestrantes, para nós nos organizarmos, a minha ideia é a gente fazer as 4 palestras, e ao final a gente compõe uma mesa e abre para perguntas. O porquê disso? Porque muitas vezes, quando tem uma palestra, o próximo palestrante já vai falar algum assunto que de repente ia ser perguntado, né? E aí, vamos deixar as 4 palestras rodarem, aí no final vocês anotem algum papel, anotem no celular, algum local, as perguntas, as dúvidas que tiver, e a gente vai ter o espaço aí para fazer o debate no final. Pode ser dessa forma, né? Para nós darmos agilidade, nós temos 4 eventos, nós temos hoje de manhã, aqui à tarde em Mundo Novo, amanhã cedo em Iporã e amanhã à tarde em Goierê. Né? Então, como hoje nós temos que passar a ponte, a gente está um pouquinho preocupado, para quem conhece ali, estamos fazendo uma reforma na ponte, né? Então a gente tem um horário para atender aí nessa passagem. E a gente não gosta de se atrasar, vocês viram que nós começamos 9 horas, então a gente quer realmente fazer dentro do horário, até para valorizar aqueles que vêm no horário correto. Tranquilo? Lucídio, é contigo, vamos começar com o Lucídio aí,
e boa palestra, bom seminário a todos. Muito bom ver a casa cheia e agradecer em especial aí ao convite aí para falar desse tema que é muito importante, que é saúde e segurança do trabalho. É um tema que eu gosto muito de falar, um tema que eu me envolvo bastante em segurança do trabalho. Já atuo aí há basicamente 12 anos na área de saúde e segurança do trabalho. Fiz vários treinamentos, vários cursos, fiz várias graduações e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho de forma mais simplificada possível sobre a NR31. Essa NR31, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre trabalho na agricultura, pecuária, civicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, essa norma regulamentadora é uma norma do Ministério do Trabalho, é uma das normas regulamentadoras que estão vigentes. Atualmente, a gente tem 38 normas regulamentadoras vigentes, e essas normas regulamentadoras, elas são textos de lei. Então, a gente tem que cumprir essas regras que são impostas aí também pela questão do Ministério do Trabalho. Dessas 38 normas regulamentadoras vigentes, a gente tem a NR31, que ela está disponível aí no site do Ministério do Trabalho, no site do .gov, qualquer um pode acessar essa norma, ela é bem simplificada para acessar. Essa norma regulamentadora ela é composta por 17 tópicos, são aproximadamente aí 130 páginas de legislação que vai envolver sobre segurança do trabalho, mas esses 17 tópicos que estão aqui eu estou querendo trazer de forma bem simplificada e de forma fácil para vocês. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a norma regulamentadora NR31 de forma um pouco mais simplificada. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma ela tem o objetivo principal dela o quê? É fazer a questão da prevenção de acidentes de trabalho na área rural. Então ela fala sobre a questão da prevenção de acidentes de trabalho na área rural. E ela também tem a questão de garantir que os trabalhos e os trabalhadores exerçam e executem os trabalhos de forma segura e de forma adequada, seguindo a norma. Ela traz obrigações tanto para o empregador, tanto para o trabalhador. As obrigações do empregador. O empregador tem que garantir e cumprir o que está expresso na norma. Então, o empregador rural ou equiparado, ele tem a obrigação lá de estar falando sobre a questão de saúde e segurança do trabalho para todos os seus funcionários, colaboradores, aqueles que prestam serviços. Ele tem a obrigação legal também de adotar medidas de saúde e segurança do trabalho dentro do ambiente de trabalho. Essas medidas a gente vai estar falando um pouquinho com vocês daqui a pouco também. Fornecer instruções claras. O que é fazer instruções claras? É realmente falar sobre a questão dos riscos, perigos, o que pode estar acontecendo de errado e quais são as medidas de controle referente à questão de saúde e segurança do trabalho no ambiente de trabalho. E também informar os trabalhadores sobre qualquer tipo de risco e as medidas que são oriundas ou são cabíveis dentro daquele teu local de trabalho. Aí tem a questão das obrigações do trabalhador. Ambos os lados têm obrigações, não é só um lado que tem obrigação. Os trabalhadores têm obrigações de quê? Cumprir as ordens de serviço, as ordens ou as orientações dadas pelo empregador. Então, o empregador vai passar as orientações sobre o que e como deve ser feito, e o trabalhador tem que estar acatando essas ordens de como que deve ser feito as orientações sobre saúde e segurança do trabalho. É obrigatório também fazer a questão do acompanhamento das ordens de serviço. Então, a gente emite uma orientação formal para o trabalhador, falando para ele que ele tem que estar usando os EPIs, que ele tem que participar de exames, que ele tem que seguir as orientações dadas pela empresa também. O colaborador tem que garantir e preservar a questão das condições ambientais. Quando falo garantir as condições ambientais, é não danificar e garantir que o ambiente de trabalho sempre esteja organizado também. Ele tem que colaborar com a questão da organização do ambiente de trabalho. E o trabalhador ele tem que comunicar toda vez que tiver alguma alteração ou alguma condição que não esteja adequada em segurança do trabalho, alguma máquina, algum equipamento, para o empregador para que ele faça as correções dessas máquinas e equipamentos. São direitos do trabalhador. Nessa parte de direitos do trabalhador, a norma ela deixou assim bem clara que o ambiente de trabalho tem que ser seguro e saudável. Quando a gente fala que o ambiente de trabalho tem que ser seguro e saudável, realmente o ambiente de trabalho tem que ser seguro, dar condições, tanto através de condições seguras e também pela questão de orientação para os trabalhos. E a outra obrigação também
receber as instruções. O empregador realmente ele vai ter que passar as orientações de forma bem clara para o trabalhador, falando sobre o que e como devem ser feitos os trabalhos de forma mais segura possível. Então, esses são os direitos dos trabalhadores e responsabilidades do empregador. A questão da gestão, o gerenciamento de riscos, a gente tem um programa, esse programa chamado PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural. Esse PGR-TR, ele é obrigatório para todos os empregadores que têm, a partir de um funcionário, tem que fazer esse programa, que nada mais é do que um documento informando quais os riscos que ele está exposto, medidas de controle referente ao ambiente de trabalho. E tem uma parte bem legal, uma dica aqui, que esse programa, para empregados rurais ou equiparados, com até 50 trabalhadores, esse programa ele é feito de forma gratuita pelo site do .gov lá do governo. Então é só entrar no site do .gov, existe essa possibilidade de fazer esse programa de forma gratuita, sem nenhum tipo de custo para empregadores rurais até 50 trabalhadores. Nada mais é do que um formulário informando quais os riscos, os perigos, e ao final vai gerar um documento, e esse documento ele tem validade para garantir a parte legal aí da propriedade e a questão da saúde e segurança do trabalho dentro do teu ambiente de trabalho também. Então é importante aí vocês terem um pouco de conhecimento referente à questão do PGR-TR. Além do PGR-TR, existe a questão da possibilidade de estar fazendo os exames médicos de saúde ocupacional. A questão dos exames médicos de saúde ocupacional é uma obrigatoriedade também. Está previsto lá numa norma chamada NR7. Ela fala sobre saúde e segurança do trabalho e ela fala sobre a questão de exames de saúde ocupacional. Nessa norma NR7, que ela fala sobre o PCMSO, o trabalhador, o empregador, ele tem que submeter ao empregador exames de saúde antes de iniciar os trabalhos. Esses exames eles são obrigatórios antes de iniciar os trabalhos, a cada 12 meses, que é uma periodicidade. Tem que fazer o exame de retorno ao trabalho caso o empregador fique afastado superior a 30 dias do trabalho, por algum acidente, algum problema de saúde pessoal, né? Quando tiver a mudança de riscos e quando ele for feito a demissão do trabalhador, tem que fazer a questão desses exames de saúde ocupacional. Esses exames, eles estão expressos lá na norma, então existe uma obrigatoriedade também para fazer, mas esses exames, existe a questão na flexibilidade. Por exemplo, o exame demissional, existe a possibilidade de estar sendo utilizado o último exame, desde que ele esteja naquela janela de 90 dias, para ser aproveitado o exame e não fazer esse exame novamente no demissional. Então, existe essa possibilidade de estar utilizando esse exame para questão de saúde ocupacional. Por que tem que fazer exame? Para garantir que o trabalhador entrou com saúde e ele vai sair com saúde daquele teu trabalho. Então, a questão de saúde e monitoramento da saúde é importante. Então, tem que ter essa questão de saúde e monitoramento da saúde ocupacional. Dentro da norma NR31, ela fala também sobre a questão de montagem do SEST-TR. O que é esse SEST-TR? SEST-TR, na verdade, é o Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho. Para empresas, ou empregadores rurais ou equiparados, se tiver mais de 50 trabalhadores, vai ter que ter no mínimo um técnico em segurança do trabalho em meio período. Então, existe uma tabela que está presente na norma e ela expressa que tem que ter essa condição. Quem faz parte do SEST-TR? Então, faz parte o técnico em segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. Então, esses profissionais, eles têm que ser enquadrados desde que tenha um número X de funcionários. A partir de 50 funcionários, eu tenho que ter a composição desse SEST-TR. A norma também traz no item 31.5 sobre a questão da CIPA-TR. Temos a CIPA convencional e a gente tem a CIPA-TR. O que é a CIPA-TR? A CIPA-TR nada mais é do que a CIPA na área rural. Essa CIPA na área rural, ela tem uma particularidade. Qual que é a particularidade da CIPA-TR? A partir de 20 trabalhadores, é necessário fazer a montagem de um grupo, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho rural. Essa comissão ela vai ter o objetivo de garantir que o ambiente de trabalho seja monitorado e acompanhado de perto por alguém da área de segurança do trabalho. Essa CIPA-TR tem uma pequena diferença da CIPA convencional, provavelmente muitos já devem ter ouvido a questão da CIPA, né? Essa CIPA ela tem validade de
turno de 2 anos. Então, a cada 2 anos faz uma eleição. E a partir de 20 trabalhadores, eu tenho que ter um representante do empregador e um representante dos trabalhadores. É feito por uma eleição e outro é feito por indicação. Então, são 2 pontos bem importantes aqui que a norma ela traz referente à questão da quantificação de funcionários e atendimento à legislação também. A norma, ela traz sobre a questão dos EPIs. Quando eu falo EPIs, ela traz sobre medidas de proteção pessoal. Quando eu falo medidas de proteção pessoal, eu estou falando sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, que são os dispositivos utilizados pelo trabalhador para minimizar ou eliminar riscos que podem ameaçar a sua saúde e segurança. Referente à questão dos EPIs, todos os EPIs que devem ser fornecidos ao trabalhador, eles devem ter uma coisa chamada CA, Certificado de Aprovação. Então, não é fornecer qualquer tipo de EPI, mas somente os EPIs que têm essa parte do CA, porque senão eles não têm validade legal também. Importante também, além dos EPIs que são obrigatórios serem fornecidos de acordo com cada risco da atividade, a norma ela traz sobre a questão de medidas de proteção pessoal. Não são EPIs, mas são medidas de controle pessoal. Essas medidas de proteção pessoal são o quê? Chapéu ou boné árabe, para cobrir e proteger a questão de sol ou chuva. Referente à questão de proteção facial, perneira contra picadas de insetos ou animais peçonhentos. Ela traz sobre a questão do colete refletivo ou roupa refletiva dentro do ambiente onde tenha trânsito de máquinas e equipamentos. Então, você tem que estar sinalizando aquele trabalhador dentro daquela área de atuação. Vestimentas de corpo inteiro, que seria, por exemplo, para áreas que trabalham com apicultura ou trabalham com algum tipo de animal que seja peçonhento. A gente tem que fornecer essa vestimenta, que é um pouco diferente do nosso dia a dia. Bota ou botina com solado liso. Quem trabalha na área de pecuária tem que estar usando uma bota de solado liso, não aquela bota toda ela com ranhura. Então, tem umas características que a norma ela traz de acordo com o tipo da atividade econômica. E roupas especiais, caso for o caso, vai estar fornecendo algum tipo de roupa especial. Então, isso são algumas medidas de proteção, além dos EPIs que a norma está trazendo para a gente também. A questão de medidas de proteção, a gente tem a questão de obrigações. A gente tem a questão de obrigações tanto do trabalhador como obrigações do empregador. As obrigações são de que a empresa ou empregador é obrigado a adquirir e fornecer os EPIs de forma gratuita ao trabalhador a título de empréstimo. O trabalhador é obrigatório uso, guarda, conservação e limpeza de todos os EPIs que ele está utilizando. Então, ele tem que zelar pelos EPIs também. E a empresa tem a obrigação o quê? Puxar a orelha. Quando eu falo puxar a orelha é cobrar, advertir e até mesmo suspender do trabalho caso não esteja observando a questão da utilização dos EPIs dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante que a questão dos EPIs tem que ser utilizado, ser colocado em prática, porque existe a questão dessa obrigatoriedade também. Existe também, dentro da NR 6, ela fala sobre a questão da proteção solar. Para os trabalhadores que estão expostos de forma diretamente à questão do sol, a empresa ou o empregador deve estar disponibilizando o protetor solar, mas não precisa obrigar a ele a usar, só disponibilizar. Você quer usar? Está aqui disponível, se caso precisar você está utilizando. Isso é uma das medidas de proteção que tem que ser fornecidas ao trabalhador também. Aqui, agora a gente vai dar um salto lá na questão da NR 31, a gente tem outros tópicos, mas eu vou estar abrangendo e vou estar aplicando um pouquinho mais sobre a questão das condições sanitárias e de conforto. Essa parte de condições sanitárias, ela é importante porque aqui tem um peso muito grande, principalmente quando a questão de uma fiscalização ou algo relacionado ao ambiente de trabalho. As condições sanitárias têm que ser respeitadas e elas são condições mínimas que a norma está trazendo. Quanto à questão das condições sanitárias, o empregador deve possuir instalações sanitárias, local para refeição, alojamento, caso precisar ou seja necessário, e local adequado para alimentação, exceto quando for fora do ambiente de trabalho, ele não precisa ter um local específico para alimentação, mas tem que ter um local que seja arejado. É uma tenda lá para o pessoal poder fazer a refeição. E lavanderia, caso exista algum alojamento, aí tem que ter uma lavanderia também nesses ambientes de trabalho. Essa parte de condições sanitárias, ela é dividida em duas partes. A gente tem a parte que é a área de vivências, que elas devem ser mantidas sempre limpas, que são coisas bem básicas,
que a norma já traz, coisas que a gente já sabe, que as condições sanitárias devem ser, os locais devem ser limpos, as paredes devem ser laváveis, o chão deve ser impermeável ou lavável também, não pode ser um chão de piso bruto para uma área de vivência. Quando eu falo chão de piso bruto, não é feito de terra, ele vai ter que ter no mínimo aí um acabamento para a área de vivência, que ela é fixa, né? E ser providas de iluminação e ventilação adequada. Quando falo ventilação e iluminação, é realmente ter ventilação e iluminação adequada. Os requisitos das instalações sanitárias fixas, elas partem principalmente para a questão das condições mínimas, que é dispor de água, sabão, sabonete, papel toalha, estar ligados ao sistema de esgoto ou equivalente. E tem que ter um recinto para colocar o lixo. Isso são a questão das condições sanitárias, que é basicamente um banheiro. Então, isso tem que ter dentro do ambiente de trabalho. Nas instalações que são relacionadas a uma frente de trabalho, na frente de trabalho a gente tem que ter uma louça sanitária, que é o vaso sanitário, um conjunto, a cada 40 trabalhadores eu tenho que ter um conjunto de louça sanitária, que é composta por um banheiro com sifão, papel toalha, uma pia para fazer a higienização das mãos e um recipiente para fazer o descarte do papel toalha ou papel do banheiro. Então isso é a condição mínima que está sugerindo aqui nessa área de vivência. A gente pode colocar no ambiente de trabalho a sugestão de instalações fixas. Isso aqui é um exemplo que tem na questão dos pomares de laranja. Na parte de laranja tem um período de colheita de laranja, no qual o pessoal acaba deixando ou já fazendo essas casinhas, deixam prontas lá com um banheiro. No lado oposto eles deixam um local com a mesa para o pessoal fazer refeição. E na parte da frente eles colocaram uma fossa para fazer o descarte dos dejetos. Ali tem a condição sanitária adequada, atende o requisito, e quando vai iniciar o processo da safra, eles vão lá, fazem a